Olá a todos, eu me chamo João Vitor Alegrim, sou professor de Educação Física, formado pelo Instituto Federal de Roraima, especialista em pediatria e gerontologia, especialista em mente esportivo. Esse trabalho foi elaborado em parceria com o professor Antônio Petriani, professor Dr. Gilberto de Pires, e é intitulado A Distribuição dos Espaços Públicos e Equipamentos de Esporte e Lazer em Boa Vista, Roraima. Bom, a urbanização pode ser caracterizada como o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. Em Boa Vista, um fenômeno muito importante para que haja esse processo é o fluxo imigratório muito grande atualmente que vemos tendo há alguns anos dos imigrantes venezuelanos. Então esse processo gera uma exclusão social e essa exclusão social ela se relaciona à ascensão da violência ou marginalização do público. Então, isso consequentemente gera fatores de insegurança e de necessidade de elaboração de políticas públicas de esporte e lazer dentro dos parques, praças e espaços não específicos, para que gere consequentemente uma diminuição nessa violência, uma diminuição dessa marginalização através dessas políticas públicas. Bom, é necessário abordar a distribuição desses espaços públicos de lazer, porque é necessário ter também uma relação de disponibilidade do tempo dos usuários, da disponibilidade de tempo dos usuários, porque se eu elaboro uma atividade, eu preciso saber se o meu indivíduo vai poder praticar aquela atividade no horário que foi proposto, no local que foi proposto. É necessário também trabalhar a questão da segurança do local que eu proponho uma atividade. É necessário fomentar políticas de acesso àquele local, seja por meio de transporte público, seja criando caminhos em ciclovias, calçadas de caminhada, e com isso engajar a população para que haja uma participação dos usuários. Visto falhas nesses pontos citados, o esporte e lazer ele começa a se tornar uma mercadoria. A partir do momento que ele se torna uma mercadoria para o público, a pessoa que mercantiliza o esporte e lazer analisa as falhas de um local, analisa o não acesso às pessoas a uma atividade e a partir disso ela começa a mercantilizar o esporte e lazer, fazendo com que a pessoa tenha acesso àquela atividade que ela quer, só que paga, apesar de terem aquele acesso gratuito. Dessa pesquisa foi analisar a distribuição geográfica dos espaços públicos de esporte e lazer no município de Boa Vista, Roraima. Para isso, nós coletamos esses dados em janeiro de 2019 e analisamos 35 espaços públicos utilizados para a prática de esporte e lazer e fizemos uma correlação com sua distribuição geográfica. Bom, nós podemos notar com isso que a região norte abrigava 23 mil pessoas, 23.903 pessoas, e tinha 28% dos espaços públicos. A região sul comportava 13 mil habitantes e não possuía nenhum espaço público de esporte e lazer. A região leste, que é uma região um pouco mais nobre, tinha 4.949 habitantes e 20% dos espaços públicos de esporte e lazer. A região oeste, com seus 229.454 habitantes, tinha apenas 22% desses espaços. E a região central, com 5.242 habitantes, possuía 28.057% dos espaços. A partir disso, já se nota uma distribuição errônea em relação a público e espaço, visto que, somando norte, a região sul, a região leste e a região central, não chega a 1/3 da população da região oeste, porém contém mais de 60% dos espaços públicos de esporte e lazer. Então é necessário uma gestão e planejamento nessa distribuição dos espaços públicos de esporte e lazer, visto que existe uma desorganização urbana e naqueles locais concentram-se um número bem relevante da população. Então, a partir disso, deve-se trabalhar para que haja um acesso a todos dentro dos espaços de esporte e lazer.
E outro ponto a ser abordado é a função desses espaços. Eles estão ali realmente para servir a população ou para ser só um enfeite, como é o caso dos espaços da região central, que aqui no município de Boa Vista são um acesso entre o aeroporto e a cidade, bem dizer. Então, aqueles espaços eles são para servir a população, para promover benefícios, ou eles são simplesmente para ser um enfeite e para quando o turista vir ele achar bonito. Então, os benefícios da distribuição correta dos espaços públicos de esporte e lazer, a gente pode ver em um estudo realizado em São Paulo, onde a presença de 2 destinos recreacionais públicos a 500 metros dos indivíduos geravam uma maior utilização pelos usuários em relação a nenhuma. Quando não tinha nenhuma próxima às suas residências, eles simplesmente não saíam de casa. Isso independente de ser público ou privado, esses espaços. Lembrando que, a partir do momento que o público falha, o privado ele mercantiliza esse acesso ao lazer. Então, por isso que é sempre interessante gerar uma proposta de acesso ao lazer para todos. Então, a concentração que a gente notou aí dos espaços em zonas centrais e nobres resulta no menor acesso, visto que a região que não é nobre, a região periférica não nobre, possui mais de 200 mil habitantes. Então, isso vai gerar o quê? Um menor acesso. Por que vai ter esse menor acesso? Porque eles não têm uma sensação de acolhimento naquele local. Eles precisam se deslocar de onde eles estão, pegar um ônibus, pegar um táxi, pegar uma lotação. Então, eles precisam sair de um local para o outro e isso gera um afastamento do grupo social deles. O que a gente tem aí uma perda de foco, que é justamente fazer a integração para a gente ter uma diminuição naquela marginalização. Então, a gente precisa começar a analisar os espaços públicos de esporte e lazer como uma ferramenta de inclusão social e uma ferramenta de interação para que o indivíduo não caia na marginalização. Então, ele possa fazer sua atividade de esporte e lazer, ele possa fazer a sua prática esportiva e que ele se mantenha afastado da criminalidade. Então, é necessário um maior planejamento na distribuição dos espaços para que atenda a demanda de pessoas que utilizarem esse espaço. É necessário também elaborar atividades, políticas públicas que incentivem a população a participar daquele lugar e para isso é necessário fazer uma análise dos possíveis usos dos espaços. Então, se aquele público joga tênis, eu vou fazer com que os espaços ofereçam atividades, uma quadra de tênis para eles. Se eles jogam futsal, eu vou fazer uma quadra de futsal para que haja um engajamento do público em cima das atividades. É isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estarei à disposição. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.